Amém. Boa noite, queridos. Meu nome é Evangelista Wesley. Eu faço parte da Igreja Apostólica Atos em Budas Artes. E como ministro, como evangelista, uma das coisas que mais eu tenho ouvido e sentido do Senhor é a respeito das vidas. Se a gente parar para pensar nos últimos anos, a igreja ela tem se fechado dentro dela, ela tem se preocupado das suas atividades, seus afazeres, mas muitas vezes os perdidos ficavam clamando e sedentos lá fora. Eu creio uma coisa, eu creio que Jesus morreu e o véu foi rasgado para que nós entrássemos na glória do Senhor, isso é fato. Mas eu também entendo que a glória do Senhor está saindo nesse tempo. É um tempo onde nós estamos vivendo, rompendo as paredes, rompendo as barreiras das paredes, das 4 paredes da igreja, para ver pessoas sendo transformadas pela glória dele. Isso é algo que tem sido evidente no nosso ministério, isso é algo que Deus tem tocado e feito. A gente tem percebido pessoas sendo curadas, pessoas tendo encontros sobrenaturais com o Senhor. Nós temos trabalhado com casas de paz, por exemplo. A gente tem vários testemunhos de famílias sendo restauradas através da casa de paz. Nós já tivemos cegos sendo curados na casa de paz. Vidas e mais vidas se achegando a nós através da casa de paz. Mas a gente não tem parado por aí, porque aquilo que o Senhor ordenou para nós não fica limitado somente dentro das casas, mas as vidas estão clamando. Irmãos, a gente precisa entender, como ministros do Senhor nesse tempo, que as vidas mais do que nunca estão clamando. Se a gente observar, por exemplo, a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias, as pessoas, teriam encontros incríveis com o Senhor, os filhos e as filhas profetizariam, por exemplo. A gente viu isso em Atos, quando Pedro ele começa a lembrar disso. E a gente vê que eles estão todos empolgados, mas eu começo a te despertar em algo. Que se você parar para analisar, nós estamos muito mais perto do fim do que Pedro estava, e ele já estava impactado com aquilo que o Senhor estava fazendo. Então a gente precisa entender que as vidas estão clamando por Jesus. Clamando, elas estão sedentas por aquilo que eu e você carregamos. Existe uma glória que está dentro de mim e de você, que precisa ser externada. Tudo aquilo que nós temos vivido no íntimo com o Senhor precisa refletir para que a luz de Cristo realmente venha trazer transformação nas vidas. Esse é o desejo que eu tenho no meu coração de uma forma incrível. Só que mais do que isso, a gente começa a observar Deus cooperando. A gente vê na história da Bíblia, quando os homens começam a se mover por amor a Jesus, por amor ao reino de Deus, a gente começa a ver o Senhor cooperando com tudo aquilo. Isso nós também temos vivido. Nós temos visto políticos nos procurando, falando, nós precisamos de vocês. As crianças estão precisando de vocês. No começo do ano, eu tive um entendimento, na verdade. O Senhor começou a me falar assim: Wesley, façam planos, comecem a escrever esses planos. Eu reuni os discípulos que estão trabalhando com o evangelismo e comecei a falar para eles, vamos fazer projetos. E eles desenharam alguns projetos, escreveram algumas coisas. Porque o Senhor começou a me falar, Wesley, a igreja, ela só é igreja de verdade quando as pessoas perguntarem, por exemplo, onde fica o Banco Itaú? As pessoas falam, não sei. Aí as pessoas viram e perguntam assim, cara, onde fica a Igreja Apostólica Atos? Essa eu sei. Cara, a igreja ela vai começar a ser igreja de verdade quando ela se tornar um ponto de referência. E a gente teve esse entendimento. Então nós começamos a projetar, a desenhar, escrever alguns projetos sociais para alcançar as famílias. E um desses projetos é, por exemplo, o Gol de Placa. O Gol de Placa, a gente conseguiu, através da prefeitura, os políticos, uma vereadora veio nos procurar, desesperada, precisando de ajuda para alcançar os jovens daquela região. Para quem não sabe, a comunidade de Atos está na periferia de Budas Artes, está uma região próxima do Capão Redondo, uma das áreas mais perigosas de São Paulo. E jovens têm se perdido, vidas têm sido ceifadas por causa do tráfico, por causa de traficante, guerra entre tráfico, enfim. E a gente resolveu tomar um passo em relação a isso. Nós desenhamos um projeto sustentável através do futebol. Qual que é a ideia desse projeto? Que a gente já começou a colocar em prática. Alcançar os jovens e adolescentes. A gente ministra uma breve palavra para eles através do amor de Cristo. A gente tem demonstrado o amor. A gente entende que não é só o falar, mas eles vê Cristo em nós. Então nós temos falado do amor de Cristo e temos nos movido com o amor. E eles têm sido alcançados. A gente começou a perceber uma movimentação das famílias sendo alcançada e chegando até a igreja por causa disso.
A gente também tem visto, por exemplo, Deus abrindo oportunidade de uma associação de bairro, no Jardim Irene, o bairro onde o jogador Cafu cresceu, no meio de uma comunidade, favelas em todos os lados. A gente viu o favor de Deus abrindo as portas daquele lugar, simplesmente porque a gente começou a se mover com macroevangelismo, através de um rap, através de pão e leite, e a gente começou a chamar a comunidade começou a dançar e ser alcançadas. Então, assim, de verdade, irmãos, a gente precisa ter um entendimento nesse tempo, que aquilo que o Senhor tem feito em nós é maravilhoso, é incrível, é o melhor tempo que a gente tem vivido como cristão, pelo menos o meu melhor tempo, eu creio que o seu também, é o melhor tempo. Só que isso não pode ser paralisado mais. Eu creio numa unção onde ela enche, ela nos enche como recipiente, mas ela também transborda e ela alcança todas as regiões. Então, assim, nós precisamos entender isso que o Senhor tem feito e precisamos nos mover. E eu quero, de verdade, contar com isso. Se vocês precisarem de mim nisso, precisar da Igreja Apostólica Atos, nós estamos disponíveis para isso. Porque nós também sabemos que nós temos irmãos em Cristo, que se nós precisarmos de vocês, nós vamos contar com vocês também. Queridos, se preparem para viver o melhor tempo do Senhor, que ainda está por vir. Nós já estamos vivendo o melhor tempo, mas o melhor ainda está por vir. Amo vocês, que Deus abençoe. Amém.